E aí, tudo bem? Para quem sempre quis saber como pegar aquela kombucha feita em casa e transformar numa bebida cheia de gás, super saborosa, bom, chegou a hora. A gente vai mergulhar aqui no método da mestre kombucheira Zilma Nunes. Ela mostra um caminho para saborizar que é, olha, simples, totalmente seguro e o melhor, muito, mas muito criativo. E a base de tudo, a filosofia dela é essa aqui. A Zilma basicamente convida a gente a enxergar a saborização de um jeito diferente. Não é uma receita de bolo, sabe? É arte. A cozinha vira o nosso ateliê. E a kombucha, bom, a kombucha é a tela em branco. É uma viagem que é só nossa e ainda por cima deliciosa. Beleza. Então vamos lá. Antes de sair colocando sabor em tudo, a gente precisa preparar o terreno. Ou melhor, a nossa tela em branco. E essa tela, claro, é a kombucha base. Essa tal de primeira fermentação, que o pessoal chama de F1, é o começo de absolutamente tudo. É ali que o Scoby, aquela colônia de bactérias e leveduras, faz a mágica dele no chá com açúcar. E não tem segredo. O resultado final lá na frente depende 100% da qualidade dessa base aqui. Tá, mas e aí, como é que a gente sabe que a fino tá no ponto? Simples, provando. O gosto não pode ser aquele de chá doce, sabe? Se tiver assim, a fermentação ainda não acabou, mas também não pode estar parecendo um vinagre super azedo. O ponto certo é aquele equilíbrio, um agridoce que refresca. E a dica de ouro da Zilma é essa: prove, sempre, sempre prove antes de começar a saborizar. E o mais legal de tudo é que não precisa de um laboratório da NASA para começar, não. É o básico do básico. Uma jarra, umas garrafas PET, funil, coador e pronto. Dá para começar a brincar. A simplicidade aqui é tudo. Ok, agora a gente vai falar de um assunto muito, mas muito sério. Talvez o mais importante de tudo isso aqui. Antes de pensar em sabor, em criatividade, vem a segurança. E tem uma regra, que não dá para quebrar de jeito nenhum na segunda fermentação. E essa regra não existe à toa. Pensa um pouco. Qual é o risco número 1 para quem está fazendo kombucha em casa? Especialmente na hora de criar o gás. É um medo que muita gente tem e olha, com toda a razão. Pois é, garrafas de vidro explodindo. A carbonatação, a criação daquelas bolinhas, gera uma pressão gigante dentro da garrafa. E o vidro, se não for feito para aguentar esse tranco, vira basicamente uma bomba. É um risco de verdade que tem que ser eliminado. Ponto final. E a solução que a Zilma traz é, sério, de uma simplicidade genial. Garrafa PET. É isso. Elas não estilhaçam, aguentam a pressão que for, e a grande sacada é que a própria garrafa vira o nosso medidor de pressão. Quando a gente aperta e ela tá dura que nem uma pedra, tá pronto. É o método mais seguro, eficiente e barato que existe. Ufa! Com a segurança resolvida, agora sim a gente pode botar a criatividade para o jogo. Vamos dar uma olhada nas 4 principais técnicas que a Zilma ensina para a gente tirar o máximo de sabor de cada ingrediente. Cada uma delas vai dar um resultado único. Olha que legal isso. Cada técnica tem a sua praia, digamos assim. Quer algo rápido? Vai de suco. Quer frescor? Infusão. Para coisas mais delicadas, tipo flores, extrato a frio. Agora, a calda de frutas, essa tem um truque especial na manga. Para a gente entender bem como funciona, vamos focar em uma dessas técnicas, a da calda de frutas. E vamos pegar um clássico que não tem erro, maçã com canela. É o exemplo perfeito para ver como um método pode mudar tudo no sabor. Aí vem a pergunta, né? Por que ter o trabalho de cozinhar a fruta em vez de só picar e jogá-la dentro? A Zilma explica. É que algumas frutas, tipo a maçã, oxidam. E quando isso acontece, pode gerar uns cheiros e gostos meio estranhos. A calda evita isso. Ela garante que o sabor venha puro, limpo, delicioso. Beleza, kombucha saborizada na mão, agora é o grande finale. A hora de criar as bolinhas, o gás. É aqui que a mágica da carbonatação acontece de verdade. E o processo, olha, não podia ser mais direto. Passo 1, coloca o líquido na garrafa PET. Passo 2, fecha bem a tampa. Passo 3, deixa quieto lá em temperatura ambiente por uns dias. E agora vem o segredo. Passo 4, o teste do aperto. Todo dia vai lá e aperta a garrafa. Quando ela estiver dura, firme mesmo, é o sinal. Aí é correr para a geladeira para parar a fermentação na hora. Pronto, o processo está todo aí, desmistificado. Com a base certinha, a segurança em primeiro lugar e as técnicas na mão, a aventura de criar sabores pode finalmente começar. Então, para resumir, se for para guardar só 3 coisas de tudo isso, que seja isso aqui. Primeiro, segurança, sempre com garrafa PET. Segundo,
técnica, escolhendo o método certo para os ingredientes. E terceiro, paciência, confiando no teste do aperto para saber a hora certa. No fim das contas, a grande mensagem da Zilma é essa: se joga. É sobre ter a liberdade de experimentar. A cozinha é o laboratório e o nosso próprio paladar é quem manda. Anotar o que deu certo, aprender com o que não ficou tão bom. Cada lote que a gente faz vira uma nova história para contar. Então, fica a pergunta no ar. Com um mundo de possibilidades, qual vai ser a primeira obra de arte a sair daí? Será que vai ser um clássico, tipo abacaxi com hortelã? Ou algo mais ousado? Quem sabe um mirtilo com lavanda? A tela em branco está aí.